Sanches Garcia, que é o nosso promotor do GAEMA. Boa tarde a todos, eu já me apresentei na parte da manhã. Falando por último, eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque eu acho que os debates precisam acontecer, porque eles demandam justamente a participação popular. Eu estou percebendo nas exposições anteriores à minha, que a questão ambiental ela transcende limites territoriais, né? Ela não é uma questão que fica restrita a um município A, B ou C. Ela é uma questão sempre que tem que ser vista de uma forma regionalizada, de acordo com alguns problemas. Dentro dessa perspectiva, o Ministério Público de São Paulo já vem há alguns anos trabalhando na regionalização das promotorias que atuam com o meio ambiente. E recentemente, em 2011, ele optou por criar um modelo, ao invés de uma promotoria regional, de um grupo de atuação especial com promotores designados, que são afastados do seu cargo original, para cuidar especificamente das questões que envolvam a regionalidade do meio ambiente. Bom, dentro dessa perspectiva, um trabalho que nós começamos a fazer agora, que é justamente o mapeamento dos municípios que estão com os seus saneamentos básicos sendo efetivamente implantados. Se nós pensarmos aqui em Campinas, pelo que a Adriana citou em números, né, é assustador pensar que 40% do esgoto de uma população de mais de 1 milhão de habitantes é jogado in natura, sem tratamento, porque essa água é reaproveitada, entre aspas, pelo município abaixo, porque, como foi dito aqui, a disponibilidade hídrica ela já é insuficiente. Então, o que retorna, ele tem que ser reaproveitado para o município que está achusante, abaixo da área que segue o curso natural do rio. Então, no Ministério Público de São Paulo, nós estamos fazendo um trabalho, vamos integrar junto ao Ministério Público Federal, que fazer a identificação inicialmente de como está ocorrendo a implementação dessa política nacional de saneamento, cujos municípios têm prazo até dezembro para elaboração das suas políticas municipais. Dentro dessa perspectiva, a ideia desse grupo regional não os problemas ambientais locais, é fomentar a implementação efetiva dessa política pública, né? É saber qual é a meta, como que esses planos estão sendo elaborados, se eles estão sendo somente de forma quantitativa para cumprir o prazo imposto pelo governo federal, ou se eles vão ser efetivamente planos factíveis de serem executados, principalmente a médio prazo, porque a longo prazo já não dá mais pelo que foi falado. A curto também é complicado pela questão do grau de investimento ainda exigido para isso. Então, o que eu gostaria de falar aqui foi dito por uma dos adolescentes que veio aqui de manhã, não sei se ele está presente, e ele fez uma pergunta básica, né? Dos que estavam aqui presentes: por que nada foi feito? O que não estão fazendo? Esse diagnóstico nós temos diagnósticos competentes, técnicos competentes verificando isso. Mas por quê? Né? É simplesmente por falta de vontade política efetiva. Não é a vontade política do discurso, é a vontade política efetiva. Né? Esse diagnóstico que foi feito, a mesma visão que a Sandra disse, quer dizer, o PCJ, e eu ainda tenho essa visão um pouco poliana, utópica, mas eu acho que dentro do contexto do Brasil, o PCJ ainda, se não é a melhor, ainda é uma das melhores agências. Mas, né, realmente a sua atuação houve, não dentro de toda a política nacional, não conseguiu trazer a melhor. Ao contrário, a ação que foi citada, qual foi a preocupação dessa ação que a Sandra citou, do reenquadramento dos corpos d'água? Em 77, né, o governo estadual fez um enquadramento que foi citado ali em corpos d'água nível 1, 2, 3 e 4. Acontece que os corpos d'água foram piorando, de acordo com esse diagnóstico que todo mundo ouviu. Eles foram piorando ao longo do tempo, e o que o governo quis fazer? Fazer não melhorar a qualidade para que o corpo d'água que foi para o nível 3 retornasse ao nível 2. Não, ele tentou fazer um reenquadramento de novos corpos d'água. Então, na verdade, assim, onde está a preservação para as atuais e futuras gerações? Não houve. Houve uma tentativa de reenquadramento e esse foi o objeto da ação. Proibindo o governo do Estado dizer o seguinte: olha, se em 77 você enquadrou os corpos d'água numa determinada categoria, essa é a categoria que tem que ser preservada para as presentes e futuras gerações.
Você não pode agora, com um novo ato administrativo, voltar ao status anterior. Apenas para citar, foi falado muito aqui dos rios, dos corpos d'água, e pouco a gente não abordou muito a questão dos veios d'água, dos pequenos córregos que abastecem esses grandes mananciais. Nós precisamos, efetivamente, criar uma política, seja regionalizada, seja municipal, de proteção desses corpos d'água que formam os nossos mananciais. Nós temos duas leis estaduais de proteção de mananciais de água, que se refere exatamente a BIDs e agora a Piranga que estão no Rio de São Paulo. E há um projeto bem interessante que eu acho que precisa ser acompanhado pelo PCJ, que faz parte do PCJ, que é a criação de uma nova bacia de proteção aqui no Córrego Bom Jardim, divisa com Valinhos e Pinheiros. Esse é um projeto piloto, o pioneiro do interior, para a criação de uma legislação específica e de proteção a um manancial de água que não seja da Grande São Paulo, cuja realidade é totalmente diferente da nossa, da ocupação. Então, esse é um trabalho que precisa ser visto com cuidado e acompanhado, inclusive pela gestão aqui da Sanasa, que cuida da água de Campinas, porque a gente precisa aprender com ele, com um projeto piloto, para replicá-lo nos demais municípios. Porque não adianta a construção de novas barragens e tal, se nós não protegemos esses pequenos córregos e fazemos com que a água deles aumente. E a água deles só vai aumentar se nós efetivamente conseguirmos fazer com que haja uma proteção das suas beiradas, né, das suas margens, né, com recuperação efetiva, com impedimento de destruição de nascentes, um controle efetivo de novos empreendimentos. Então, isso é um foco aí que nós temos que colocar. Então, basicamente, o que a gente queria assim, o Ministério Público a gente tem procurado, dentro dessa visão que vem, uma nova visão, como a Sandra disse, fazer acompanhar melhor como que essas políticas públicas estão sendo implementadas e fomentar que elas sejam efetivamente implementadas, né? Nós, além dessas questões dos planos municipais de gerenciamento, nós tivemos um problema recente muito sério, né? Todos os municípios tiveram até agosto do ano passado que implementar as suas políticas municipais de resíduos sólidos. A grande maioria dos municípios cumpriu, mas cumpriu por quê? Porque senão perderia a verba federal. Mas cumpriu quantitativamente, não qualitativamente. A maioria dos planos são meros diagnósticos, não planos efetivos, com metas, com proposições. Então, a ideia nossa do Ministério Público é justamente ingerir dentro dessas políticas para que os que foram feitos, mal feitos, sejam revistos, como por exemplo de Campinas, né? Na quarta-feira. Vocês sabem que nós estávamos debatendo isso na quarta-feira. Então, basicamente essa é uma situação, o GAEMA tem essa função regional, muito mais de fomentar e identificar e tentar fazer com que essas políticas públicas saiam do mero discurso e possam efetivamente serem implementadas. Basicamente, o que eu falar é uma coisa bem rápida, não quero me estender muito, porque acho que o debate vai enriquecer mais as colocações que nós temos. Apenas uma última colocação em relação ao que o Dr. Rui falou, o que você falou, que é o seguinte: a outorga, a renovação do sistema Cantareira, né, todos entenderam, quer dizer, a água que vem para nós, eu digo região PCJ, né, bacias do PCJ, a maior parte dela é rebombeada para abastecer a Grande São Paulo. Isso foi em 74, foi dado uma outorga para a Sabesp por 30 anos para operar da forma que ela quisesse esse sistema. Em 2004, a Sandra participou bastante junto com a Alexandra e o Grupo Americana, o Oriel, da renovação, né, que foi uma experiência. Essa renovação dessa outorga que tinha sido dada por 10 anos foi dada por 30 anos antigamente, foi dada então por 10 para a Sabesp. Uma série de condicionantes. Eu acho que nós precisamos discutir, tá, dentro desse processo da renovação. Primeiro, eu não acredito que seja o momento oportuno de antecipar a renovação como algumas pessoas estão querendo, porque tem muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser elaborada. Um segundo ponto, nós precisamos efetivamente avaliar qualitativamente quais foram as condicionantes que a Sabesp cumpriu ou não. Não sei se isso está muito bem dentro desses estudos, está muito bem equacionado. Assim, a Sabesp explorou durante anos esse serviço, obteve essa outorga em prejuízo da nossa região,
Nós conseguimos uma quantidade hídrica inferior à nossa necessidade atual, né, uma água que segue o curso natural que era para a nossa região. Nós precisamos efetivamente avaliar as condicionantes que foram efetivamente cumpridas ou não. Então, basicamente é isso que eu tinha que falar. Eu acho que o debate vai ser mais salutar para a construção de uma nova política ambiental para a nossa região. Obrigado. Obrigado, doutor.